Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 7, trechos do 5 ao 10. A maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender em tudo de sua vontade divina, modo como a graça se comunica. Esta manhã, o bendito Jesus, assim que se fez ver, me disse: minha filha, a maior honra que a criatura pode dar a Deus como Criador é a de depender em tudo de sua vontade divina. E o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura para com o Criador, comunica-lhe sua graça. Jesus nos diz que a honra maior que nós podemos dar a Deus é a de ser pequenos, depender dele, né? Ser dependentes de Deus, da sua vontade divina. E ele, né, vendo essa pequenez da criatura, né, vendo que essa criatura cumpre direitinho o seu dever, né, para com ele então lhe comunica a sua graça, ele lhe dá a sua graça, né? Enquanto dizia isso, saía uma luz de Jesus bendito e fazia-me compreender o modo como comunica a graça. E eu o compreendia assim que a alma, por exemplo, sente nela um aniquilamento de si mesma, vê seu nada, sua miséria inabilitada para fazer nem sequer uma sombra de bem. Agora, enquanto se sente neste estado, Deus comunica sua graça, e a graça da verdade, assim que a alma descobre em toda a verdade, sem engano, descobre em toda a verdade, sem engano, sem trevas, e então o que Deus é por natureza. Enquanto Jesus explicava, né, esse modo de como a criatura pode honrar a Deus, né, a Luísa observa que de Jesus sai uma luz forte, e
através dessa luz, ela compreendia o modo, né? Jesus a fazia compreender o modo como ele comunica a graça à alma, né? Então, a alma, ela diz que a alma, ela sente um... Aí no começo Jesus nos diz que a alma, ela se sente, ela tem que ser pequena, né? Ela tem que ser humilde, né? Depender em tudo de Deus. Aqui, para que Deus possa comunicar essa graça, né? Para que a alma possa receber essa graça, ela, além de ser pequena, né? Depender em tudo de Deus, ela tem que se aniquilar. Ela tem que morrer a si mesma, né? Então, ela tem que se ver como nada, miséria, ver, né? Reconhecer o seu nada, a sua miséria, né? E que ela é totalmente inabilitada para fazer qualquer sombra de bem, qualquer coisa boa, né? E agora, enquanto ela está nesse estado, ela está se sentindo assim, né? Deus vem e comunica, lhe dá a graça. E que graça é essa, né? A graça da verdade. É assim que a alma se descobre, a alma descobre, né? Que descobre essa verdade, que tá, tudo é nu e descoberto, sem enganos, né? Sem enganar e sem ser enganada também, né? A alma sente esse desapego, né, das coisas, desapego de tudo, das criaturas da terra, e ela vê o quanto isso é passageiro, né? Quanto isso é fugaz, e ela vê também a sua inabilidade, né? Que ela não tem habilidades para nada, e vê como tudo é falso, tudo é podridão. E aí ela passa a aborrecer tudo. Tudo é podridão, tudo é, né? E ela passa essas coisas merecem ser desprezadas, né? Aborrecidas, em vez de amadas. E Deus, enquanto ele vê na alma essas disposições, aí ele vem e comunica a sua graça. E o que é essa graça também? Além de tudo que nós já dissemos, é o verdadeiro amor, né? O amor eterno. Mas hoje, ao invés de aborrecer, hoje, nos nossos tempos, né? Ao invés de aborrecer esse apego às coisas terrenas, né? As coisas que passam, ao invés de aborrecer essa podridão toda, as pessoas se apegam. Mas também porque elas não conhecem, né? Elas não conhecem a vontade divina, elas não conhecem a Deus, né? E aí Jesus continua aqui, né? É Deus vendo esse desapego total, né? Essa pequenez da alma, esse aborrecimento das coisas terrenas, né? Que antes ela amava e agora não ama mais. E aí então Deus vendo
essa abertura, essa disposição, essa pequenez e humildade, né? Esse nada da criatura, aí ele vem e comunica a beleza, né? Ele comunica a beleza que faz com que ela fique enlouquecida de amor por Jesus, né? E é o que fala também fala no trecho da live de hoje, né? Desse amor que Jesus, a alma se sente tão atraída por Deus que ela não consegue mais viver sem Ele. Ela se sente cada vez mais presa a Jesus. E aqui fala a mesma coisa, fala que a alma, depois que ela se desapega de tudo, né? Que ela considera tudo que é terreno como podridão, que ela aborrece tudo isso. E aí Deus comunica a graça a ela, a graça do amor, da beleza, né? E aí Deus faz ela enlouquecer. Ele enlouquece a alma de amor por ele, a alma amante, né? De tal modo que faz enlouquecer a alma amante. E a alma fica cheia de amor e da beleza de Deus. E então o que Deus é por natureza, né? O que ele é por natureza. Ou seja, Deus enche a alma, faz enlouquecer a alma por ele, né? Pelo que ele é. A natureza dele, que é amor, beleza, né? E então, o amor e a beleza eternas, né? Ele comunica o amor e a beleza eternos. A alma o torna por graça, e assim de todas as outras virtudes divinas. Porque se eu quisesse dizer tudo, seria muito longo. Só acrescento que a graça previne, a alma a excita, mas só se comunica e entra a tomar posse quando a alma mastiga essas verdades, e como alimento as engole. Por isso, nem todos recebem os efeitos ditos acima. Então, a graça, ela previne, ela alerta a alma, mas ela só se comunica de verdade, só entra, né, nela, digamos, quando a alma absorve totalmente, quando ela mastiga, quando ela saboreia e ela engole essas verdades. Nossa, e não é fácil, né? Por isso nem todos recebem. Uma brincadeira de Jesus. Continuando o meu habitual estado, estava dizendo interiormente: Senhor, me manifeste tua vontade, se devo ou não estar nesse estado. O que você perde em me dizer sim ou não? Enquanto isto dizia, o bendito Jesus se fez ouvir em meu interior e me disse: Minha filha, digo que quero que saias desse estado de vítima, mas se o fizeres, ai de ti. E eu: se você mesmo me diz que quer que eu saia, não devo? E ele: devo dizer-te, empurrar-te, agredir-te, e não deves fazê-lo, porque uma filha que está sempre com seu pai deve conhecer o temperamento do pai, o tempo, a causa, deve ponderar bem tudo. E, se for necessário, deve dissuadir o próprio pai de lhe dar aquela ordem. Então, aqui, a Luísa, ela pede, né? Ela pede. O título é uma brincadeira de Jesus, né? Na verdade. Mas a Luísa, ela pede a Jesus, ela pergunta para ele, né? Se ela deve continuar naquele estado de vítima, né? Aquele estado em que ela fica.
ou não, né? Aí Jesus diz que ele quer que ela saia daquele estado. Mas se ela fizer, ai dela, né? Se fizer. E aí ela fica sem entender, né? Que ao mesmo tempo que Jesus diz sai, né? Que ela pode sair, quero que saias do estado de vítima, ele diz, ai de ti se sair. Então, aí ela diz, né, que se você mesmo me diz que eu posso sair, não devo sair. Se você me diz que eu posso, né, eu não devo sair, porque senão, ai de mim, né, no caso. E aí ele diz, devo dizer-te, empurrar-te, agredir-te, e não deves fazê-lo. Porque aí ele dá o exemplo, né, que se uma filha que está sempre ali com o pai, né, ela deve conhecendo o temperamento do pai, os gostos do pai, né, a maneira como o pai reage a determinadas coisas, como ele se comporta, ela conhece o pai, né? Conhece em todos os sentidos ali. Então, ela deveria saber, né? Ela deveria saber por si mesma, ponderar, né? Avaliar se aquela atitude dela vai desagradar o pai ou não, se o que ela quer o pai vai aprovar ou não. Então, ela já deveria saber, né? E no caso, não só ela deveria entender, né? Ponderar o que o pai ia querer fazer naquela situação. Não só isso, mas ela iria, no caso, dissuadir, fazer com que o pai desistisse de lhe dar aquela ordem, entendeu? Então, Jesus já respondeu, né? E eu não o fiz porque a obediência não quer. E ele, sem me dar tempo, e se te permite, pobre daquele que o faça. Então, ela continua, né? Ela diz a Jesus, eu não fiz, na verdade, porque a obediência, né, não quer. Eu não saí desse estado, é porque a obediência não quer que eu saia. E aí Jesus diz que ai daquele que o faça, né? No caso, se a obediência, o confessor, que é quem dá a obediência, permitisse, ai dele, né? Pobre dele, se permitisse isso. Ao ouvir isto, disse, Senhor, parece que desta vez queres tentar-me e causar-me tanta perturbação. Eu mesma já não sei o que devo fazer. E ele, quis brincar um pouco contigo. Os esposos nunca brincam uns com os outros? E eu não posso fazer o mesmo? Então ele quis, na verdade, fazer uma brincadeira com ela, né? Uma brincadeira séria, com a situação séria, mais uma brincadeira, né? Jesus pede que eu o console, vê um homem a suicidar-se. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, junto com o menino Jesus todo aflito.
Eu, ao vê-lo tão aflito, disse: Meu querido, diz-me o que queres? Por que estás sofrendo? Para poder te aliviar, diz-me o que queres. Diz-me o que queres e por que estás sofrendo para eu poder aliviar-te. Então ele se pôs com o rosto em terra, rezava para que eu pudesse interpretar sua vontade. Mas eu não entendia nada. Levantei-o da terra, beijei-o muitas vezes e disse: Amado meu, não entendo. Que coisa queres? Queres que sofra a crucificação? E ele: Não. E ele pegou no meu braço, na mão dele, e desatou-me o punho da camisa. E eu vi isto e disse: Queres que o meu braço seja descoberto? Sinto muita pena, mas por seu amor me submeto. Então a Luísa vê, né? Ela no seu estado habitual, ali no seu leito, né? Ela fora de si, né? Fora do corpo. Ela vê o menino Jesus que lhe se mostra, né? Muito aflito, sofrendo demais. E então ela pergunta: O que você quer? O que eu posso fazer para te consolar, para aliviar essa sua aflição, né? E como ele estava rezando com o rosto por terra, né, para que ela pudesse entender o que ele queria, mas mesmo assim ela não entendeu. Então ela tomou uma atitude, ela foi lá e levantou ele, né? O levantou e perguntou: Me diga, amado meu, me diga. Eu não estou entendendo o que você quer, né? Qual o motivo da sua aflição? Você quer que eu seja crucificada? Ele falou: Não. Então o menino Jesus, ele começou a desabotoar, pegou a mão dela, né? O braço dela e começou a desabotoar a manga da blusa dela, o punho da camisa dela. E então ela entendeu, né? Ela não gostaria que ele fizesse isso, mas é por amor dele, para que passasse toda aquela aflição, ela até por amor, ela até se submete. Enquanto isto fazia, via um homem que, levado pelo desespero, pela autoestima, se suicidava. E isto na nossa cidade. Então o menino me disse: Não posso conter tanta amargura, receba uma parte. E derramou em minha boca um pouco de sua amargura. Eu corri até aquele homem para ajudá-lo a se arrepender do mal que tinha feito. Os demônios pegavam aquela alma, a jogavam no fogo, viravam e viravam como se a estivessem assando. Eu por 2 vezes a libertei. Me encontrei em mim mesma rogando ao Senhor que usasse sua misericórdia com aquela desventurada alma. E o bendito Jesus regressou com a coroa de espinhos e tão encaixada na cabeça que os espinhos apareciam que estavam até a boca. E me disse:
Bom, então aqui nesse trechinho, né? Depois que o menino tenta desabotoar o punho da blusa da Luísa, da camisa, né? Que ela aceitou por amor a ele, ela foi levada. Ela vê um homem, né? Foi lhe mostrado, ela tá fora do corpo, né? Foi lhe mostrado um homem que cheio de autoestima, estava desesperado, né, por causa da sua própria autoestima. E ele foi levado ao suicídio, chegou ao suicídio. Isso na cidade dela, da Luísa. Então isso causou grande amargura, né, a Jesus. E ele pediu para que ela recebesse um pouco das amarguras dele. Ele derramou na boca dela, né? Um pouco das amarguras. Então, ela foi até aquele homem, mesmo ele já tendo cometido o suicídio, ela foi até ele para tentar salvar a alma. Mas aí ela notou que os demônios viravam a alma dele, né? Viravam e reviravam como se estivessem assando. E mesmo assim ela tentou libertar, né? Por 2 vezes conseguiu. Depois ela voltou, ela se encontrou em si mesma, no próprio corpo, né? E ela pedia só misericórdia a Jesus por aquela alma, misericórdia para aquela alma. E então Jesus, ele voltou com coroado de espinhos, né? E aí dessa vez a coroa estava tão encaixada na cabeça de Jesus, tão enterrados espinhos que atravessavam e chegavam até a boca, os espinhos. E Jesus se lamenta, né? Jesus, ele se lamenta com a Luísa, ele se lamenta conosco hoje. E ele nos diz, né, que a maioria das pessoas não acreditam que os espinhos, aqueles espinhos penetraram até a boca dele quando ele foi crucificado, né? Mas existem exames, né, que provam isso, que perfurou tudo, até atingiu até o nervo óptico, né? Os espinhos perfuraram até a boca de Jesus. E isso é o pecado da soberba, que é um veneno para a alma, que mata a alma, né? Então, esse é o pecado de soberba, faz Jesus sofrer. Soberba é o veneno da alma. E é por isso que Jesus, Jesus sentia, né? Os espinhos dentro da boca atravessavam a boca, que impediam a ele de, se quisesse tomar algum alimento, tomar alguma coisa, não seria possível. Porque assim é o pecado da soberba, né? Impede a alma
a se aproximar de Deus, né, a voltar para Deus. E por isso Jesus sofre tanto assim, por causa do pecado da soberba humana. E a criatura chega a tanto, né? Se enche tanto de soberba que fica ébria, fica bêbada, né? De soberba. E ela perde o conhecimento de si mesma, ela perde a noção das coisas, né? E chega a matar seu corpo e sua alma, né? Então, a Luísa diz aqui: digo isto para obedecer, que tendo dito ao Pai o que está escrito acima, assegurou-me que esta manhã um homem se tinha suicidado. Jesus diz a ela, né? Vê as almas purgantes irem em socorro dos povos. Continuando meu habitual estado, vi o bendito Jesus e muitas almas purgantes que Jesus Cristo mandava em ajuda aos povos, nos quais parecia que deviam acontecer muitas desgraças de doenças contagiosas. Em algum lugar, terremotos. Além disso, quem se suicidava, quem se atirava nos poços, nos mares, e quem matava a outros. Parecia que o homem estava cansado de si mesmo, porque sem Deus não sente a força de continuar a vida. Ó Deus, quantos castigos, quantos milhares de pessoas serão vítimas desses flagelos. Então, estando no seu habitual estado, a Luísa vê, né, muitas almas. Ela vê Jesus e também muitas almas, né? Que Jesus mandava para ajudar as pessoas, para ajudar os povos, né? Muitas almas ela via, e Jesus mandando essas almas ajudar os povos. Mas aí parecia que muitas desgraças, muitas coisas estavam acontecendo entre os povos, né? Que eram doenças contagiosas, terremotos, e muitas pessoas não aguentavam passar por isso. Elas se suicidavam também. E algumas se atiravam nos poços, outras nos mares. Algumas matavam outros, né? Matavam outras pessoas, desesperadas, né? E parecia que o homem estava cansado de si mesmo. Mas por que tudo isso? Porque não tinha Deus, né? Sem Deus, a pessoa tenta caminhar por suas próprias forças e não aguenta. Então, ela lamentava, né? E é o que acontece hoje também, que está acontecendo hoje, né? A busca desenfreada das pessoas por tudo que é passageiro, tudo que é momentâneo, tudo que é material, né? Hoje também tem muita gente que se suicida, mesmo depois de ter conseguido a fama, depois de ter
conquistado o que ela queria, né, almejar, o que ela havia almejado, ela consegue, mas não tem a felicidade, porque busca a felicidade nas coisas terrenas. Então, ela continua vazia, né? Essa alma continua vazia, porque ela não tem a Deus. Então, mas quantos castigos, né? Aconteceram doenças e tudo, doenças contagiosas. Se a alma não pode estar sem Jesus, é sinal que ela é necessária ao seu amor. Esta manhã o bendito Jesus não vinha, e eu dizia entre mim: Senhor, não vês como sinto que me falta a vida? Sinto tanta necessidade de ti, que se tu não vens, sinto que se destrói meu ser. Não me negues o que me é absolutamente necessário. Não te, não te peço beijos, carícias, favores, mas só o que me é necessário, só o que me é de necessidade. Enquanto dizia isto, encontrei-me toda absorvida nele, de tal maneira perdido no meu ser que não podia fazer nem ver outra coisa que o que fazia e via ele mesmo. Então, então a Luísa aqui está se sentindo, ela está se sentindo morrer, né? Faltar a vida, por causa da falta de Jesus, né? Jesus não vem, então ela está se sentindo assim, está se sentindo faltar a vida, morrer, né? E ela diz: se não vens, é uma necessidade da alma, né? Necessidade vital para ela. E se Jesus não vem, né? Ela sente que se destrói o seu ser, né? E ela pede a Jesus para não negar a ela algo que é tão necessário, tão substancial para a vida dela, né? Que ela não pede beijos, carícias, abraços, nada. O que ela pede é tão somente o que é necessário para a sua sobrevivência, que ela não consegue mais viver sem Jesus. É aquela atração que nós dissemos lá atrás, que falou também na live de hoje, né? Quando a alma fica enlouquecida por Jesus, ela não consegue mais. A atração é tão grande que ela não consegue mais viver sem ele. Enquanto dizia isto, encontrei-me toda absorvida nele, de tal maneira perdido todo o meu ser que não podia fazer nem ver outra coisa que o que fazia e via ele mesmo. Sentia-me feliz, feliz, todas as minhas potências adormecidas, como um que vai ao fundo do mar, onde tudo é água, e faz por olhar, olha a água e fala, a água lhe impede a palavra e lhe entra até as vísceras. Se quer ouvir só o murmúrio das águas que entra pelas orelhas, com essa diferença que no mar há perigo de perder a vida e não se sente nem ditosa nem feliz. Ao contrário, em Deus readquire a vida divina, a felicidade e a bem-aventurança. Então,
o bendito Jesus me disse, então a Luísa que está se sentindo faltar a vida, né? Pela ausência de Jesus, mas daí ele veio. Então ela se sentiu feliz. Com Jesus, né? Ela estava se sentindo muito feliz agora. Mas é uma felicidade tão grande, né? Que todas as potências da sua alma adormecidas, agora ela está como no mar, né? Onde tudo é água e a água entra pelos olhos, pelos ouvidos, né? Que a impedem de falar. E de ouvir até o murmúrio do mar, né? Então, se no mar a gente encontra tantos perigos, né? Tem os tubarões, né, que podem devorar, tem. E aqui, né, com Jesus, não existe esse perigo, né? Porque em Jesus a pessoa só adquire a vida, só se enche dele, de Deus, né? E é uma felicidade eterna. Não é uma felicidade que agora eu tenho, daqui a pouco eu não tenho mais, fugaz, passageira, não. Aqui com Jesus a felicidade é eterna. E aí Jesus veio, ele apareceu, né? Minha filha, se tu não podes estar sem mim, eu tanto te sou necessário, é sinal que tu és necessário ao meu amor. Porque segundo um se torna necessário ao outro, é sinal que aquele é necessário ao outro. Por isso, se alguma vez parece que não devo vir, e tu te cansas, e vejo a necessidade que tens de mim, e conforme cresce em ti, a necessidade cresce também em mim, e digo entre mim, vou a ela, a tomar este alívio, a meu amor. E é por isso que depois que te cansastes, eu venho. Então Jesus, ele nos diz que ele diz a Luísa e a nós, né? Que se ele é tão necessário a ela, né? A ponto dela achar que não vai sobreviver, vai perder a vida, né? Ele também sente isso, ele também sente que a criatura é necessária para ele. Então, e é tão necessário, né? Se alguma vez, aquele diz, por isso, se alguma vez parece que não devo vir e tu te cansas, eu vejo a necessidade. Então, Jesus sabe a necessidade que ela tem e a necessidade que nós temos dele, né? Que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós nos sentimos perdidos, né? Então, ele também sente essa necessidade quando a alma está unida a ele, a alma que vive na divina vontade, né? E mesmo se ele achando que algumas vezes ele não pode vir, ele acaba vindo, né? Porque ele vê a necessidade de se comunicar com a criatura, né? E conforme cresce na criatura essa necessidade, cresce também nele. Então aí ele diz, eu vou a ela a tomar este alívio a meu amor. E aí depois que ele vê que a criatura que ela já está, que nós estamos, né, Luísa, nós
já estamos cansados de lutar, extenuados, já estamos perdendo as forças já. Aí ele vem. E é por isso que depois de que te cansastes, eu venho. Deus armará os elementos contra o homem. Esta manhã passei mal e me encontrava fora de mim mesma e não via outra coisa que fogo. Parecia que se abria a terra e ameaçava engolir cidades, montes e homens. Era como se o Senhor quisesse destruir a terra. Mas, em modo especial, entre 3 diferentes pontos, um distante do outro, e um destes pontos era na Itália. Pareciam 3 bocas vulcânicas que alguma fazia sair fogo e inundava a cidade, e onde se abria a terra, e sucediam horríveis sacudidas e terremotos. Eu não entendia se bem estava acontecendo agora ou deveria acontecer no futuro. Quanta ruína! E a causa de tudo isso é unicamente o pecado. E o homem não quer render-se, parece que se pôs contra Deus. E Deus armará os elementos contra o homem. A água, o fogo, o vento e tantas outras coisas, que estes farão morrer muitíssimas. Que horror, que horror! Sentia-me morrer ao ver todas essas cenas dolorosas. Tivesse querido sofrer qualquer coisa para aplacar o Senhor. Então, ele se fez ver, mas quem pode dizer como? Disse-lhe alguma coisa para o acalmar, mas não me prestava atenção, e depois disse-me: minha filha, já não encontro onde repousar a minha criação. Faze-me repousar em ti, e tu levanta-te em mim e cala-te. Então Jesus, ele apareceu parecia que ele queria destruir tudo. Inicialmente, ela se encontrou fora de si, fora do corpo, né? E aí foi onde ela viu muito fogo. Ela não via outra coisa a não ser fogo. E era um fogo que parecia que vinha de dentro da terra, que abria a terra e formava aquelas crateras que engoliam montes e homens, cidades. Mas Jesus, era como se Jesus quisesse destruir a terra. Ele estava muito irado. Mas em 3 diferentes pontos, né? Um distante do outro. E entre esses pontos está a Itália. Parecia 3 bocas vulcânicas que alguma fazia engolir fogo e inundava as cidades. E onde se abria a terra, e sucediam horríveis sacudidas e terremotos. Além do fogo, né? As crateras que se abriam, que engoliam cidades, homens, engolia tudo. Aí veio também terremotos. Isso estava acontecendo. Ela não sabe dizer, a Luísa, se isso estava acontecendo em alguma parte ou se estava acontecendo naquela hora, naquele momento, né? Ou se isso poderia ser uma visão para o futuro.
né, que iria acontecer no futuro. Isso ela não sabe dizer. Então, mas era um horror, sentia, era fogo, vento, terremoto, né, e muitas outras coisas que faziam morrer muitíssimas, né, pessoas, né. Ela não sabe dizer se estava acontecendo naquele momento ou se iria acontecer no futuro. Mas era um horror. Era de dar medo, né? Então, ela se sentia morrer ao ver todas aquelas coisas, tanta dor, né? Situações muito dolorosas e que ela desejava sofrer qualquer coisa para aplacar a ira do Senhor. E aí ele veio. Ele veio e ela tentou dizer alguma coisa para acalmá-lo, mas Jesus, ele não prestava nem atenção a ela. Aí, mas depois ele disse: minha filha, eu já não encontro onde repousar a minha criação. Então Jesus, o mundo tá tão perdido, né? Tão poluído, tão cheio de coisas que ele não encontra mais onde repousar a criação. E ele pede, ele nos faz um pedido, né? Faz-me repousar em ti. Ele pede, seja você, né? O meu abrigo, seja um abrigo para mim, um repouso. E deixe repousar em ti, já que no mundo eu não encontro repouso. Tu levanta-te em mim e cala-te. Diz a Luísa, né, para se recolher, né, em Jesus. Ficar quietinha ali, se calar, né? Deixar ele fazer. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para o mundo, né, nesses tempos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.